Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina Moderna. E nós estamos aqui na Clínica Bardini Bernini, aqui no centro de Caxias do Sul. E nesse momento nós estamos com a doutora Adriana Milani, que é filha do Arielso Milani, cirurgião plástico, como é mais conhecido por vocês, e vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho, sua formação e o interesse na medicina partiu do momento que seus pais, né, a doutora Neiva, homeopata, que trabalha com orto molecular, o seu pai, Arielso Milani, cirurgião plástico da nossa cidade. Como é que foi o seu interesse inicial pela medicina, doutora Adriana? Então, assim, eu não sei dizer exatamente em que momento surgiu o interesse pela medicina. Simplesmente chegou o dia de fazer vestibular, eles nunca nos sugestionaram a nada, simplesmente foi um interesse que veio crescente até o momento da escolha, né? Uhum. E você, no momento que você se decidiu pela medicina, você prestou o vestibular? Sim, na época eu morava em Caxias e fiz o curso pré-vestibular. Fui aprovada, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fui a Porto Alegre. E lá fiz toda a minha formação, então voltei para cá. Nós sabemos que para uma formação de uma cirurgião plástico, que hoje você exerce, existe todo um procedimento, um estudo de muitos anos. Eu gostaria que você falasse sobre esse teu... Sim, o cirurgião plástico, né, ele precisa de uma formação completa, que inclui 6 anos da Faculdade de Medicina, seguido por 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos da formação em cirurgia plástica, tá? Se essa formação for feita em algum serviço credenciado pelo MEC, ele é cirurgião plástico e ainda tem a possibilidade de prestar a prova de título de especialista perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, sendo aprovado, se torna especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se esse serviço não for credenciado pelo MEC, onde ele fez a formação em cirurgia plástica, obrigatoriamente ele tem que fazer esse título para ser cirurgião plástico. E dentro da tua formação, você se formou pela Universidade de Caxias do Sul, depois fez a residência médica? Minha faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, depois prestei prova para cirurgia geral, aí fui aprovada no Hospital Conceição, na PUC e no Hospital de Clínicas. Eu escolhi o Hospital de Clínicas. Depois de 2 anos me formei em cirurgia geral. Aí depois dei sequência prestando a prova para cirurgia plástica. Fui aprovada no Hospital de Clínicas e na Santa Casa. Aí fiz na Santa Casa, optei por fazer na Santa Casa e aí finalizei minha formação depois de 3 anos como cirurgia plástica. Aí depois tu fez um trabalho também fora do Brasil, onde você foi para Chicago. Isso, eu estive estagiando na Universidade de Illinois, em Chicago. Foi uma oportunidade oferecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e participei das atividades do serviço ali por um período de 1 mês. Pude ter essa experiência que foi bem produtiva. Então, assim, a partir do momento que você se matriculou na Faculdade de Medicina da URGS, até esse trabalho todo que você teve de... São 11 anos. Quantos anos são? No mínimo 11 anos. 11 anos. 11 anos considerando nenhum intervalo, né? Sim. Nenhum tempo entre as provas, que no total são 3 provas, mais o título de especialista 4. Olha, é um longo tempo estudando, né? Embora eu saiba também que os médicos nunca param de estudar, né? Sempre tem novas tecnologias, novos procedimentos, novos produtos, e você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar, né? É importante a gente esclarecer isso, né, sobre a formação do cirurgião plástico, assim como outros especialistas, porque dentro do nosso campo muitas vezes a gente acaba vendo notícias e tal, e se a gente for realmente se informar, a gente vai ver que muitos desses procedimentos que vêm a complicar são realizados por profissionais não capacitados. Daí a importância de fazer cirurgia plástica com cirurgião plástico. E você hoje trabalha e atua aqui em Caxias do Sul. E qual é que é a especialidade que você mais gosta de realizar aqui no consultório ou no bloco médico? Eu gosto de fazer todas as cirurgias, né, dentro da cirurgia plástica, tanto na parte estética quanto na reconstrutiva. Eu não pretendo limitar, por exemplo, a um procedimento em especial, mas claro, tem cirurgias que a gente acaba tendo mais interesse por serem mais desafiadoras, né? Então, ou outras cirurgias que começam a sofrer modificações, inovações, que também a gente acaba prestando mais atenção em determinados momentos. Certo. Eu gostaria de saber, você falou antes ali que você esteve lá em Illinois, né? Em Chicago, pela Faculdade de Illinois.
E você fez tipo um curso lá, você viu muito uma diferença entre o trabalho deles e dos nossos cirurgiões? A gente tende a achar que aqui as coisas não são tão qualificadas quanto no exterior, né? E uma das surpresas positivas que eu tive é que, apesar de, obviamente, lá a gente ter muito mais tecnologia, mais recurso, dispositivo para várias coisas, para isso, para aquilo, para aquele outro, o bloco cirúrgico é um ambiente bem diferenciado em relação aqui. O resultado em si não modifica tanto, principalmente na área de contorno corporal. As brasileiras são mais exigentes, os cirurgiões plásticos correm atrás disso e acabam conseguindo oferecer um resultado melhor. Claro, não quero generalizar, pelo menos isso é a experiência que eu tive dentro da Universidade de Illinois. Em face, por outro lado, eles são bastante detalhistas, então em face a gente realmente vê técnicas bem apuradas e desenvolvidas. Mas a boa notícia e a impressão que eu tive é que a gente não fica para trás em termos de cirurgia plástica. Mas a senhora me falou sobre a lipoenxertia, né, que é um procedimento que você está se especializando e gosta muito de fazer. Eu gostaria que você me explicasse sobre isso. Então, assim, eu já gostava bastante de lipoenxertia. Com esse estágio, com esse período que eu passei fora, eu vi que realmente é uma coisa que está bem forte e crescente. O que é a lipoenxertia? É enxerto de gordura, tá? Pode ser feito, enfim, tem várias indicações, tanto em face quanto em corpo, vai depender do que o paciente tem em mente. Mas basicamente é a gente lipoaspirar a gordura de determinado local e injetar em outra localidade com alguma finalidade que seja do interesse do paciente. Isso aí, então, é um procedimento assim, mais natural, vamos dizer assim, né? À medida que você tira a gordura a lipoenxertia tem uma série de vantagens. Entre elas, e talvez a mais importante, é justamente do tecido adiposo normalmente ser abundante na maioria dos pacientes, né? Então é um recurso que está ali. É um tecido vivo, tem uma série de propriedades regenerativas, tem fatores de crescimento, de colágeno, de vasos sanguíneos, enfim, a partir do momento que integrar, vai fazer parte dali onde está e vai inclusive melhorar a qualidade daquela pele adjacente e assim por diante. Então, em cirurgia da face, cada vez mais se utiliza, além da cirurgia da pálpebra, da ritidoplastia, que é a cirurgia da face inteira, o enxerto de gordura vem para repor o volume que a gente perde com o processo de envelhecimento, né? Que é natural, vai envelhecendo e a gordura vai atrofiando. Então, com a lipoenxertia a gente tem a possibilidade de repor esse volume nas localidades onde acaba ficando mais depletado, né? O tecido adiposo, que seria a região malar, das maçãs do rosto, os sulcos da face também ficam bastante marcados, sulco nasogeniano, bigode chinês. Os lábios ficam mais apagados, mais atróficos, também existe essa possibilidade. Às vezes as têmporas, né? O olho vai ficando mais encovado. Tudo isso com a lipoenxertia é possível melhorar e trazer um aspecto mais natural, dado que é um tecido do próprio paciente, a gordura do próprio paciente. Enfim, basicamente seria isso. Está falando basicamente do rosto, e que outros lugares pode ser realizado a lipoenxertia? Lipoenxertia pode ser realizado em qualquer localidade do corpo, né? Principalmente quando a gente quer redistribuir a gordura corporal, por exemplo, tem um excesso ali nos flancos ou no abdômen, a gente pode lipoaspirar e, se for do interesse do paciente, às vezes corrigir deformidades com cavidades na região glútea ou eventualmente algum paciente que tenha alguma área afundada porque sofreu um trauma ou simplesmente em função da genética do paciente, né, ter uma forma corporal de um jeito ou de outro, tem como corrigir, redistribuindo a gordura através da lipoaspiração e da lipoenxertia, sempre mantendo um aspecto o mais natural possível, né, dado que a gente está trabalhando com tecidos do próprio paciente. E qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Na verdade, a lipoescultura, quando se fala em lipoescultura, se está lipoaspirando determinada região para fazer uma escultura no contorno corporal do paciente, né? Então, quando se fala em lipoescultura, nada mais é que trazer um formato harmônico pro paciente, que
implica em lipoaspirar determinadas regiões e normalmente lipoenxertar outras. Hoje eu já tenho recebido aqui nos seus consultórios, claro, pessoas de todos os sexos, também do gênero masculino, feminino, enfim. E quais são assim as principais reivindicações que o paciente vem aqui no seu consultório solicitar que a senhora faça? Na verdade, assim, o que ainda está bastante em voga é a cirurgia de aumento mamário, né? A prótese mamária. Mas, enfim, uma cirurgia que tem bastante procura é a cirurgia das pálpebras, né? Que muito por necessidade, às vezes só por estética, assim, em algum momento a gente tem que acabar fazendo, né? Muito raro quem não tem essa indicação ali a partir da quarta, quinta década. Enfim, lipoaspiração também é uma cirurgia que se faz bastante. Um pouquinho pecado, eu não saberia elencar na ordem, né? Às vezes até um pouco sazonal, tem cirurgias que os pacientes preferem fazer na época em que é mais frio, em função de se sentirem mais confortáveis, dos curativos e tal. Outras são feitas a qualquer momento. Uma cirurgia que eu gosto muito de fazer e que aqui na Serra acaba tendo bastante procura em função da imigração italiana é a rinoplastia. A rinoplastia. Então... Exatamente. Você sabe que a procura hoje dos pacientes está ficando cada vez mais precoce, ou seja, a idade que os pacientes vêm procurar são aquela idade que às vezes nem precisaria fazer uma cirurgia. A questão do paciente muito jovem, ela colide na formação completa das estruturas, enfim, no desenvolvimento completo daquele paciente. A partir do momento que ele já tem maturidade nos tecidos e tenha completado o seu desenvolvimento, enfim, já se pode operar, né? Tanto a questão da mama quanto o nariz. A otoplastia, a partir dos 6 aninhos, quando ele tem um pouquinho de maturidade para arcar com as consequências do pós-operatório e às vezes até antes daquilo começar a ser muito recorrente no colégio, com os amiguinhos, né, a questão do bullying, já é um momento em que pode ser operado. Então cada caso tem a sua particularidade em relação à idade do procedimento. Tá ok, doutora Adriana, muito obrigado. Nós voltaremos ainda a conversar com a doutora Adriana no próximo programa, pessoal. Nós faremos um breve intervalo, já voltaremos aqui da Clínica Bardini Bernini. Fique conosco. Restaurante Alitalia, rodízio de massas e carnes. Couvert com pães, caponata e maionese de galinha. Sopa de anholine, polenta frita e queijo à milanesa. Saladas. 6 tipos de massas, 6 tipos de carnes. Teleentrega em embalagens térmicas. Aberto de terças a sábados à noite e domingos ao meio-dia. Especializado em eventos como formaturas, aniversários e empresariais. Restaurante Alitalia, Avenida Júlio de Castilhos, número 27, em frente a Macro Madeiras. Teleentrega e reservas 3223-3271. Então, pessoal, voltamos com o nosso programa Medicina Moderna, diretamente aqui da Clínica Bardini Bernini, Clínica de Cirurgia Plástica e Odontologia. E nós estamos com a doutora Simone Bardini, que vai conversar conosco sobre a sua especialidade, né, doutora? A senhora é odontóloga já há alguns anos e tem vários consultórios na Caxias do Sul, Flores da Cunha e São Marcos. Isso. Então nós vamos começar hoje falando sobre a higiene bucal, que é uma coisa básica. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o início dessa higiene bucal. Como é que as pessoas higienizavam seus dentes antigamente, doutora? Bom, Galvão, a preocupação com a higiene dos dentes já vem assim de longa data. Os historiadores registram que essa preocupação já vem assim há 400 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. E aí iniciaram com ossos, adaptaram peles de animais, né? Foi essa a primeira, as primeiras preocupações, né, com a higiene. Depois evoluiu para essências, folhas de árvores, até chegar hoje então na escova com cerdas, né, que são mais adequadas e que hoje nos permitem a uma higiene com bastante eficiência. E eu gostaria de saber se existe que é uma
Uma escova para cada tipo de boca, uma escova para cada tipo de idade dental, vamos dizer assim, né? De período. Existem hoje escovas para pacientes que têm problemas gengivais, né? Escovas para pacientes portadores de aparatologia fixa, escovas para pessoas com problemas de coordenação motora, aqueles pacientes especiais. Mas de um modo geral, a escova mais adequada, que daria assim para dizer que é uma regra, é a escova de cerdas macias, né? A escova não danifica a gengiva, é eficaz, consegue limpar e higienizar aqueles cantinhos capciosos dos dentes, né? Então a gente vê nas embalagens das escovas de dentes que existe então a macia, a média e a dura. A senhora recomenda a macia, então? A macia, com certeza. Há um tempo atrás, os dentistas recomendavam bastante a escova média ou dura. E sempre passavam a informação, erroneamente, para que os pacientes pressionassem, para que a escovação fosse eficaz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já orienta diferente. É necessário que o paciente escove os dentes com uma moderação, né? Que passe várias vezes em cada face do dente sem apertar, sempre usando a escova macia para que não desencadeie um problema de recessão futuro e que depois possa gerar sintomatologia. Olha que interessante, né? Essa é uma informação bem importante, porque como a senhora falou mesmo, existem esses 3 produtos, às vezes as pessoas vão lá, não sabem o que comprar, e não sabe por que comprar aquele modelo, né? Sim, as escovas mais duras são recomendadas mais para aqueles pacientes que usam próteses, né? Então, com uma escova de cerdas mais resistentes, é possível fazer a escovação da antiga chamada dentadura, né? Com uma maior complexidade. Muito interessante. A senhora recomenda de quanto em quanto tempo a mudança da escova de dente? Olha, Galvão, os estudos mostram que após 3 meses de uso normal, as escovas perdem a eficiência comparado com escovas novas. Então, é aconselhável pelo menos a cada 3 meses trocar a escova dentária. E também é bem importante para aqueles pacientes que passam por infecções bucais, dores de garganta, gripes, resfriados, que troquem as escovas para que não ocorra a reincidência da infecção. Olha só, porque fica na escova os germes acabam ficando nas cerdas, né? E aí acaba voltando novamente, às vezes o paciente não sabe o motivo, né? Então isso é uma informação muito importante que a doutora está passando hoje. Eu também não sabia, né? Inclusive que às vezes então, as pessoas têm doenças e estão escovando os dentes durante esse período que está... E mesmo se não tenham esse tipo de infecções, é muito importante trocar as escovas regularmente por causa dos fungos, né? Que acabam contaminando as escovas. Então é muito importante trocar regularmente também por esse motivo. As pessoas escovam os dentes, né? No banheiro e tal. Vão lá, faz sua higiene bucal e passa um pouquinho de água e bota a escovinha lá. E como é que é isso? Isso é certo? Existe uma outra forma de... O aconselhável é que o paciente, após a escovação, lave as cerdas naturalmente, seque-as e guarde em local apropriado, né? Sem umidade. Até pode ser num estojo, né? Às vezes nós compramos as escovas e já vem com estojos que são apropriados. Mas isso não descarta a troca da escova, né? Porque mesmo assim acabam acumulando germes, fungos, bactérias. E dentro desse tema que nós estamos abordando, higiene bucal, gostaria de falar sobre os cremes dentais, que hoje também existe uma série de marcas e modelos, enfim, para diversas situações. E qual que a senhora recomendaria também?
Quanto a cremes dentais, cada creme dental é desenvolvido para auxiliar em determinado tratamento, né? Então, é bem particular. A necessidade de cada paciente vai depender da problemática. Para pacientes normais, que não têm nenhum problema de infecção gengival, nenhuma doença periodontal, então qualquer creme dental que contenha flúor. Já para pacientes com infecções, com algum problema mais complexo, aí tem que avaliar clinicamente para dar uma indicação bem individualizada. Exatamente. Uma coisa bem interessante sobre isso é que a gente vê, né, as cores que tem lá, tem escova de dente que é creme dental que é branco, outra é vermelho, outra é de listinha. Isso aí não tem nada a ver não, né, em termos de qualidade do produto, ou o que você recomenda? Essas cores são puramente assim para botar uma cor mesmo, é um corante ou tem... Não, tem um significado, né? Então é como eu falei, os cremes dentais, eles são desenvolvidos, estudados, né, para tratar determinado problema gengival. Então existem cremes dentais específicos para sensibilidade hoje, né, que possuem partículas, que acabam combatendo as infecções. E muitos deles falam assim e prometem dentes mais brancos. Quase todos têm na caixinha, dentes mais brancos. Eu aconselho assim as pessoas a cuidarem muito quanto a esses apelos das propagandas, né? Muitas vezes a gente não consegue esse resultado que eles acabam prometendo. O aconselhável é procurar um profissional capacitado, se quer os dentes mais brancos, para poder ter um resultado realmente satisfatório, não acontecer nenhum dano à gengiva, né? Às vezes, se o paciente acaba clareando os dentes por conta própria, pode causar lesões na gengiva, pulpites. Inclusive tem alguns cremes dentais que são abrasivos, né, doutor? Tem lá alguns, não vou dizer as marcas, mas que eles são tratamentos que deveriam ser feitos com acompanhamento do seu odontólogo, né? Com certeza, acabam ocasionando a recessão do dente, o desgaste e agravando o quadro que às vezes, né, já é grave. Porque o branco do dente, o branco meu não é igual ao seu, né? Existem diferenças nos dentes. Eu não posso chegar a querer ficar com um dente tão branco quanto ao seu, se eu não tenho essa característica do meu dente ser daquela cor, né? Galvão, existe uma saturação do esmalte que é individual, né? Que é particular de cada pessoa. Então, às vezes, uma pessoa faz um clareamento e fica aquele branco maravilhoso. Outra já não alcança aquela saturação, existe um limite. Certo. É bem interessante esse tema ali. Eu queria falar um pouquinho sobre o fio dental ou fita dental, né? O que é mais indicado? Sim, Galvão. Tão importante quanto a escovação, né, com a escova, conforme já falamos, é a utilização do fio ou fita dental, porque eles conseguem alcançar aqueles cantinhos onde a escova não alcança, né? Porque a anatomia dentária é cheia de pronunciamento, de sulcos. E quanto a fio ou fita dental, a diferença basicamente está no tamanho. A fita é mais achatada, o fio é mais cilíndrico, né? O importante é que o paciente experimente os dois tipos e que chegue à conclusão do que ele se adaptou melhor. E qual é a função desses dois produtos ou desse produto? É remover os resíduos alimentares que ficam depositados entre os dentes, entre as gengivas. Então tem que ter também muito cuidado no manuseio do fio ou fita dental. Procurar não pressionar com muita força para não danificar a gengiva, papilas. Precisa então ter um critério, passar com calma, para não gerar um outro problema, né? Dentro desse tema também é importante a escovação. Quantas vezes por dia a senhora recomenda que se escove os dentes? Olha,
no mínimo 3 vezes ao dia, após as principais refeições, né? Café da manhã, almoço e jantar. E é necessário dar uma atenção especial para a escovação noturna, porque durante o sono eu costumo dizer para os pacientes que as bactérias fazem a festa, né? Porque o fluxo salivar é reduzido e se sobram resíduos entre os dentes acabam fermentando e aí começa a desmineralização do esmalte e o início do processo de cárie. Então é muito importante que a pessoa antes de dormir faça a escovação, use o fio dental. O ideal mesmo seria que a pessoa pudesse fazer a escovação sempre após cada lanche, refeição, principalmente se é uma pessoa que tem hábitos pouco saudáveis, né, que consome bastante alimentos pegajosos, açucarados, cariogênicos. Mas eu sei que com a correria do dia a dia, às vezes é difícil ficar sempre com uma escova de dente, né? Eu tenho algumas pacientes que levam na bolsa e cuidam muito nesse sentido. Aqueles produtos que são vendidos também nas farmácias, aqueles líquidos, né? Se usa também aqueles que fazem higiene bucal, são recomendados? Os enxaguantes bucais, sim, os enxaguantes bucais também. É necessário que a pessoa consulte o seu dentista para que ele prescreva o enxaguante mais adequado, porque existem enxaguantes à base de álcool que para determinados pacientes acaba desenvolvendo lesões nas mucosas, outros à base de clorexidina acaba causando manchas escuras. Então, mesmo assim, um simples enxaguante é muito importante pedir para o dentista qual seria o mais adequado. Muito obrigado, doutora Simone Bardini, por nos receber aqui mais uma vez no seu consultório. E nós voltaremos, pessoal, com mais um programa Medicina Moderna na próxima semana, aqui na sua TV Caxias, sempre às sextas-feiras, às 20h30. Até lá! Oh my God.